chamar aqui à frente o Padre Wagner Ferreira. Eu gostaria que você o acolhesse com uma salva de palmas. Ele que é o presidente da Fundação João Paulo II, nosso irmão de comunidade. Deus sim, muito obrigado, Padre Wagner Ferreira, pelo sim que o Senhor sempre dá aqui a nossa missão, nessa nossa região do Vale. O Senhor é muito bem-vindo aqui neste teatrão. Nós o acolhemos para esta primeira palestra com muita alegria. O povo de Deus está chegando, mas antes vamos ficar de pé e vamos estender nossos braços para o Padre Wagner, pedindo que ele seja conduzido nesta manhã, que o Senhor coloque sabedoria em seus lábios, ilumina, Senhor Deus, a inteligência, a vontade, para que a sua vontade tenha a primazia em cada palavra que será dita, em cada direção, Senhor, que acolheremos do seu próprio Espírito, do seu próprio Filho, e presente aqui nos conduz, nos exorta, nos direciona. Senhor, ilumina o Padre Wagner nesta manhã de domingo, dia do Senhor, dia de entrega, dia em que o nosso coração se disponibiliza para Deus. Nós queremos ser disponíveis como terra boa para acolher a sua palavra. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vindo, Padre. Obrigado. Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, neste Abraça Vale de 2026. Saúdo a todos vocês que se encontram aqui no Teatrão e saúdo todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Canção Nova, pelas redes sociais. Que alegria podermos viver esse dia de renovação espiritual, viver esse dia de renovação da nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Esse dia que é consagrado ao Senhor, porque é o domingo, o dia do Senhor. Me pediram para refletir com vocês o seguinte tema: a canção nova mantém viva a chama da profecia. A canção nova mantém viva. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Interessante que a Igreja de Jesus, desde os seus inícios, a Igreja de Jesus experimentou a perseguição. A história da Igreja não é uma história de triunfalismo mundano. A história da Igreja não é uma história de triunfalismo meramente humano. Não é. A história da Igreja é uma história também banhada do sangue dos mártires, do sangue daqueles que corajosamente testemunharam, profetizaram com a vida a palavra de Deus.
Mas como eu disse, desde a sua origem, a igreja, ela foi tentada a silenciar o testemunho de Jesus. Pegue comigo agora o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois do Evangelho de São Lucas, temos o Evangelho de São João, e depois do Evangelho de São João, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pegue comigo aí na sua Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 1. Vejam bem, Pedro e João, depois que a igreja recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres, no dia de Pentecostes, todos eles receberam o dom do Espírito Santo, e a partir de então, com muita coragem, com muito desassombro, com parresia, a igreja saiu pelo mundo afora a testemunhar a salvação em Jesus, a profetizar a salvação de Cristo Jesus. Mas é interessante, Pedro e João, um belo dia, às 3 da tarde, eles foram ao templo de Jerusalém para rezar. E à porta do templo, eles se encontraram com um paralítico que estava ali mendigando, pedindo esmolas. E ele pediu, esse paralítico pediu também uma esmola para Pedro e João. Porém Pedro e João disseram para ele: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. As pessoas ficaram maravilhadas, porque por meio dos apóstolos Pedro e João, o Senhor ressuscitado estava operando maravilhas, inclusive a cura prodigiosa de um paralítico. E com isso, muitas pessoas se converteram a Jesus, e com isso muitas pessoas abraçaram a fé em Jesus como Senhor, como Salvador. Ah, mas isso custou. Isso custou a perseguição dos apóstolos. Eles começaram a ser perseguidos. Atos capítulo 4, versículo 1. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. E o que aconteceu, irmãos? Versículo 3. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois estava anoitecendo. Todavia, muitos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus chefes, os anciãos e os escribas. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre
e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogaram: com que poder ou em qual nome vós fizestes isso? Então Pedro, pleno do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Pedro estava falando do paralítico que foi curado da sua paralisia. Atos capítulo 4, versículo 10. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, este homem está curado diante de vós, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pela qual devamos ser salvos. Os que interrogavam ficaram admirados ao verem a coragem de Pedro e de João, por serem pessoas simples e sem instrução. Verificaram que eles tinham estado com Jesus, mas vendo junto deles, em pé, o homem que tinha sido curado, nada podiam dizer em contrário. Então mandaram que saísse do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um sinal notório, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, versículo 17, contudo, a fim de que o assunto não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito desse nome. Irmãos e irmãs, ainda nos nossos dias, há aqueles que infelizmente estão a serviço de Satanás. Há aqueles que infelizmente são seduzidos pelo mal e querem silenciar a palavra de profecia e querem calar Jesus Cristo, palavra eterna do Pai, que continua sendo ecoada, sendo testemunhada pelo mundo afora. Porém, irmãos e irmãs, não podemos nos deixar intimidar. Não podemos permitir que a chama da profecia seja apagada. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Versículo 18, Atos 4, 18. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que ouvimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, e
Como não tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade por causa do povo. De fato, todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O homem no qual se operara este sinal da cura tinha mais de 40 anos. Irmãos e irmãs, como Pedro e João, também hoje nós, aqui neste Abraça Vale, devemos proclamar: quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Diga comigo: quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar sobre Cristo Jesus, as suas maravilhas, os seus portentos. Não podemos deixar de falar sobre os prodígios de Jesus, porque Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Salvador. O nosso mundo precisa da palavra profética de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não iremos nos calar sobre a palavra de Deus. Amém. Versículo 23. Continuemos aí em Atos capítulo 4, versículo 23. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, disseste por meio do Espírito Santo, através do Teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes se aliaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações e com os povos de Israel contra Jesus, Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo que a Tua mão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Interessante que a igreja de Jesus, desde os seus inícios, a igreja de Jesus experimentou a perseguição. A história da igreja não é uma história de triunfalismo mundano. A história da igreja não é uma história de triunfalismo meramente humano. Não é. A história da igreja é uma história também banhada do sangue dos mártires, do sangue daqueles que corajosamente testemunharam, profetizaram com a vida a palavra de Deus.
Mas como eu disse, desde a sua origem, a igreja, ela foi tentada a silenciar o testemunho de Jesus. Pegue comigo agora o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois do Evangelho de São Lucas, temos o Evangelho de São João, e depois do Evangelho de São João, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pegue comigo aí na sua Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 1. Vejam bem, Pedro e João, depois que a igreja recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres, no dia de Pentecostes, todos eles receberam o dom do Espírito Santo, e a partir de então, com muita coragem, com muito desassombro, com parresia, a igreja saiu pelo mundo afora a testemunhar a salvação em Jesus, a profetizar a salvação de Cristo Jesus. Mas é interessante, Pedro e João, um belo dia, às 3 da tarde, eles foram ao templo de Jerusalém para rezar. E à porta do templo, eles se encontraram com um paralítico que estava ali mendigando, pedindo esmolas. E ele pediu, esse paralítico pediu também uma esmola para Pedro e João. Porém Pedro e João disseram para ele: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. As pessoas ficaram maravilhadas, porque por meio dos apóstolos Pedro e João, o Senhor ressuscitado estava operando maravilhas, inclusive a cura prodigiosa de um paralítico. E com isso, muitas pessoas se converteram a Jesus, e com isso muitas pessoas abraçaram a fé em Jesus como Senhor, como Salvador. Ah, mas isso custou. Isso custou a perseguição dos apóstolos. Eles começaram a ser perseguidos. Atos capítulo 4, versículo 1. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. E o que aconteceu, irmãos? Versículo 3. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois estava anoitecendo. Todavia, muitos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus chefes, os anciãos e os escribas. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre
e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogaram: com que poder ou em qual nome vós fizestes isso? Então Pedro, pleno do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Pedro estava falando do paralítico que foi curado da sua paralisia. Atos capítulo 4, versículo 10. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, este homem está curado diante de vós, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pela qual devamos ser salvos. Os que interrogavam ficaram admirados ao verem a coragem de Pedro e de João, por serem pessoas simples e sem instrução. Verificaram que eles tinham estado com Jesus, mas vendo junto deles, em pé, o homem que tinha sido curado, nada podiam dizer em contrário. Então mandaram que saísse do sinédrio e começaram a discutir entre si: o que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um sinal notório, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, versículo 17, contudo, a fim de que o assunto não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito desse nome. Irmãos e irmãs, ainda nos nossos dias, há aqueles que infelizmente estão a serviço de Satanás, há aqueles que infelizmente são seduzidos pelo mal e querem silenciar a palavra de profecia e querem calar Jesus Cristo, palavra eterna do Pai, que continua sendo ecoada, sendo testemunhada pelo mundo afora. Porém, irmãos e irmãs, não podemos nos deixar intimidar. Não podemos permitir que a chama da profecia seja apagada. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Versículo 18, Atos 4, 18. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que ouvimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças e
como não tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade por causa do povo. De fato, todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O homem no qual se operara este sinal da cura tinha mais de 40 anos. Irmãos e irmãs, como Pedro e João, também hoje nós, aqui neste Abraça Vale, devemos proclamar: quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Diga comigo: quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar sobre Cristo Jesus, as suas maravilhas, os seus portentos. Não podemos deixar de falar sobre os prodígios de Jesus, porque Jesus é o único Senhor, Jesus é o único Salvador. O nosso mundo precisa da palavra profética de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não iremos nos calar sobre a palavra de Deus. Amém. Versículo 23. Continuemos aí em Atos capítulo 4, versículo 23. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu que criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe, disseste por meio do Espírito Santo, através do Teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes se aliaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações e com os povos de Israel contra Jesus, Teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a Tua mão e a Tua vontade haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os Teus servos anunciem corajosamente a Tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: vinde, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Tira do meu coração, Espírito Santo de Deus, tira do meu coração toda vergonha do anúncio, toda vergonha de testemunhar.
a palavra de Deus. Tira do meu coração, Espírito Santo, todo medo de dar testemunho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vinde, Espírito Santo. Levanta só os seus braços assim, diga comigo: vinde, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. O mundo precisa da profecia. A partir da minha família, todos nós precisamos da profecia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vinde, Espírito Santo. Dá-nos a coragem de anunciar a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo. Amém. Aqueles que, no nome de Jesus, dão testemunho, um testemunho profético da palavra de Deus, precisam aprender que, em primeiro lugar, para sermos fiéis à missão profética, em comunhão com toda a igreja, em primeiro lugar, é preciso, irmãos e irmãs, amar a palavra de Deus. É preciso, em primeiro lugar, cultivar uma vida autêntica de oração, de intimidade com Deus. De intimidade com a palavra de Deus. Porque, sem dúvida alguma, a missão profética é um dom. Esse dom que nós recebemos no batismo, esse dom que se confirmou em nós pelo sacramento do crisma. A missão profética é um dom. Mas é preciso que nós, tomando consciência da nossa vocação profética, assumamos esse compromisso com coragem. Porque se nos calarmos, as pedras clamarão. Seja profeta de Deus, meu irmão. Seja uma profetisa de Deus, minha irmã. Não permita que a palavra profética seja silenciada. Você precisa, a sua família precisa, as pessoas com as quais você trabalha precisam conhecer, ser alcançadas, ser transformadas pela palavra da profecia de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, não deixe de cultivar a intimidade com Deus pela oração, pela leitura, pela oração com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras. Nós não podemos anunciar aquilo que nós não conhecemos, não podemos testemunhar aquilo que nós não conhecemos. E por isso, conheça mais a palavra de Deus, para que você possa cultivar a vida de oração, para que você possa dar ouvidos à palavra de Deus, e assim possa com alegria, com coragem, testemunhar a palavra de Deus, custe o que custar. É importante que nós saibamos que a partir dos nossos corações, porque somos pecadores, a partir dos nossos corações existe
uma força que quer calar a palavra de Deus. É a força do pecado. Essa inclinação para o mal. Nós não podemos permitir que essa força domine a nossa vida, domine o nosso coração. Não podemos. E aqui eu tenho que dizer para a família Canção Nova: a Canção Nova não pode silenciar. A Canção Nova não pode deixar de profetizar. Você que faz parte dessa família, você que de alguma forma participa da missão da Canção Nova, incluindo aqueles que são sócios evangelizadores da Canção Nova, você não pode deixar de testemunhar, anunciar corajosamente a palavra de Deus. Como é que a Canção Nova mantém viva a profecia de Deus? Mantém viva a chama da profecia? Por meio da vida de oração. É por isso que a Canção Nova não cessa de rezar. Por meio da fidelidade ao carisma deixado por nosso saudoso e querido Padre Jonas. Nós, Canção Nova, aprendemos com ele, com o testemunho do Padre Jonas, essa coragem de anunciar, custe o que custar, de profetizar, custe o que custar, a palavra de Deus. Nós aprendemos com o Padre Jonas e por isso queremos levar adiante o legado carismático deixado por nosso saudoso e querido Padre Jonas. Como é que a Canção Nova mantém viva a chama da profecia? Por meio do amor fraterno. A Canção Nova é uma comunidade de irmãos e irmãs de fé, que devem no dia a dia colocar em prática o mandamento ensinado por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, também, meu irmão, minha irmã, na sua casa, na sua família, mantenha a chama viva da profecia, mantenha esta chama viva, a chama da profecia no seu lar, por meio do testemunho do amor fraterno, colocando em prática o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como manter viva, como a Canção Nova procura manter viva a chama da profecia? Por meio da perseverança no compromisso com a missão evangelizadora, o compromisso da missão da igreja, que é a evangelização. Claro, um compromisso de fidelidade, um compromisso de comunhão com a igreja, com o Papa, com os bispos, sucessores dos apóstolos, os bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, os sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, que com coragem pelo mundo afora dão testemunho de Cristo Jesus. Canção Nova, a chama da profecia não pode se extinguir. A chama da profecia não pode se apagar. Por isso, Canção Nova, não tenhamos medo de fazer da nossa vida um testemunho profético. Não tenhamos medo de fazer da nossa vida uma profecia de Deus.
para terminar, irmãos e irmãs, esta nossa reflexão. No ano passado, o Papa Leão XIV, mais exatamente no dia 23 de agosto de 2025, vocês se recordam que durante todo o ano de 2025, a igreja viveu o Jubileu da Esperança. E o Papa Leão, no dia 23 de agosto, ele recebeu alguns institutos religiosos, alguns institutos de vida consagrada, numa audiência. E dentre tantas coisas que o Papa Leão falou para esses religiosos e religiosas, ele disse exatamente o seguinte: vós trazeis o dom carismático que um dia o Paráclito, o Espírito Santo, concedeu aos vossos fundadores e fundadoras. Esse dom carismático que continua a se renovar. Vós trazeis a presença fiel e providencial do Senhor nas histórias dos vossos institutos. Vós trazeis, continua o Papa Leão XIV, vós trazeis a virtude com que quantos vos precederam, muitas vezes passando por duras provações, responderam aos dons de Deus. Diante disso, ou seja, diante dessa fidelidade carismática, diante desta fidelidade à presença do Senhor, diante desta perseverança nas duras provações, continua o Papa Leão, tudo isto faz de vós testemunhas por excelência, testemunhas de esperança, sobretudo daquela esperança que nos quer constantemente voltados para os bens futuros e da qual, como religiosos, sois chamados a ser sinal e profecia. Irmãos e irmãs, também nós, corpo profético do Senhor, também nós, corpo profético de Deus, somos chamados a ser sinal de esperança e profecia.